Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Dr. Salomão em mais um episódio do Conversas com o Médico. No episódio de hoje nós vamos falar de um tema que merece atenção devida. Esse tema é o que é deficiência intelectual. Ninguém melhor do que o doutor para explicar para a gente. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Vamos falar sobre um assunto que eu acho que tem sido menosprezado. Fala-se muito pouco sobre isso, apesar da enorme importância pelo número de pessoas afetadas e porque vários deles, por não serem identificados, eu costumo chamá-los de os invisíveis. São aquelas pessoas que passam muito frequentemente desapercebidas. Deficiência intelectual é exatamente o que o nome está dizendo, né? É uma redução significativa na parte intelectual da pessoa que tem uma influência muito grande nas capacidades adaptativas do indivíduo, ou seja, prejudica todo tipo de adaptação dele ao ambiente com relação aos outros e que tenha começado precocemente durante o tempo de desenvolvimento. Por algumas definições, o limite superior é 18 anos. 18. Acima de 18 anos, você não está falando mais em deficiência intelectual, você está começando a falar em demência. Certo. Então é muito importante. E a outra coisa que é importante deixar claro é que não pode ser confundido com problema mental. Tá. Então, distúrbios mentais é uma outra esfera, não tem nada a ver com a deficiência intelectual, embora elas possam ocorrer conjuntamente. Doutor, você tem alguns sintomas que você considera como pontos chaves de atenção para os pais? Para eles verificarem isso e terem como atenção para levar a um médico especializado? Olha, eu diria que é muito fácil perceber isso se você tiver atenção suficiente, né? Tá. O primeiro sinal é um atraso significativo daqueles padrões de desenvolvimento ditos normais. Embora esses padrões sejam muito variáveis, eles têm uma certa abrangência. Por exemplo, a maior parte das crianças começa a falar alguma coisa por volta de um ano e pouco. Certo. Não obrigatoriamente, mas boa parte. Uhum. Você tem uma sequência de desenvolvimento dos padrões motores. A idade aproximada em que a criança tem que sentar, engatinhar, andar, etc. Quando você tem atrasos nesses padrões, Significativo? você tem que levar em conta ou pensar na possibilidade de um atraso. Ainda não dá para falar que é um atraso intelectual. Certo. Pode ser um atraso motor, pode ser um atraso só de fala, mas normalmente, quando é deficiência intelectual, você tem um atraso muito importante em todas as áreas do desenvolvimento. Não é difícil identificar os sinais de alerta. Se os pais estiverem atentos. Sim. Acabar com aquela história que se ouve muito, da mãe que vai ao médico reclamar que o filho não está andando, não está falando, e o médico diz assim: calma, minha filha, você está muito ansiosa, cada criança tem seu tempo, espera um pouquinho. É verdade que tem seu tempo, Sim. mas isso tem um limite. Eu sempre digo, né, melhor você pecar por excesso. Verdade. O teu filho tem algum sinal de alerta, procure o teu pediatra, que é o cara que tem inicialmente a maior chance de identificar, porque o pediatra, teoricamente, é o médico do desenvolvimento. E acompanha por um certo período, né? Não, ele é o primeiro sujeito que vê a criança, é que nos primeiros meses vê com muita frequência, tem a confiança da família. Quer dizer, o cara tem tudo para exercer essa função de perceber alguma alteração. Certo. Mas muitos deles têm isso que eu te falei. Vamos esperar mais um tempo, que não é uma conduta adequada, na minha opinião. E quando os pais levam a criança até o pediatra e é sinalizado, é observado esses sintomas, qual é o caminho que deve se percorrer para a gente chegar até o diagnóstico? Olha, tem algumas especialidades médicas que são indicadas, né? Existem médicos hoje que se dizem médicos do desenvolvimento. Tá. Eles são especializados exatamente nisso. Existem psicólogas que, eventualmente, através de testes de observação, podem não fechar um diagnóstico, mas levantar uma suspeita muito robusta. Tem um neuropediatra que, teoricamente, é o sujeito que mais deve conhecer o desenvolvimento normal e o desenvolvimento não normal de uma criança. Certo. Então, o caminho é sempre esse, né? O teu clínico geral, que é o pediatra, depois algum especialista que tenha capacitação em desenvolvimento. Certo. Existem psiquiatras infantis que têm essa capacitação. Então, o importante é procurar um recurso assim que se levanta uma suspeita, porque aí você pode intervir o mais precocemente possível. E aproveitando esse gancho, pessoal, vamos aproveitar para falar que o doutor lançou o livro de deficiência intelectual, que já está disponível no site da Menon, que vai aparecer aí na descrição para vocês,
E eu gostaria, doutor, que você falasse um pouquinho de como foi o processo de escrever esse livro e quais são os principais pontos que você acha legal do pessoal ter essa prévia para adquirir esse conhecimento aqui, que é muito interessante e importante. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esse tema de deficiência intelectual não tem fim. Ele é extremamente abrangente, ele tem vários graus, né? Acho que é importante deixar isso claro. Tem o grau de comprometimento leve, moderado, severo e profundo, que, pelo próprio nome, indica o grau de comprometimento de cada criança. Certo. Então, falar sobre deficiência intelectual num livro, na verdade, não é a minha intenção. Tá. Porque você teria que fazer, na verdade, um trabalho enorme, milhares de páginas. O que eu fiz dessa vez foi, como eu estou muito preocupado com a invisibilidade dessas crianças e adolescentes, eu fiz um livro baseado muito mais na minha experiência pessoal. Certo. Então ele não é uma coisa muito abrangente. Quem quiser saber mais sobre deficiência intelectual, tem inúmeros livros de texto que podem servir para isso. Ele dá uma introdução razoável, ele diz o que é, como é, e eu tenho vários exemplos de várias síndromes que se acompanham de deficiência intelectual. Isso é muito interessante. Porque a deficiência intelectual em si, você tem que levar em conta que ela não é uma coisa isolada. Ela é determinada por alguma coisa. E aí você tem milhares de síndromes genéticas que se acompanham, você pode ter lesões cerebrais que se acompanham. Esse livro é muito resumido. Certo. Eu acho que ele não cumpre com a tarefa de esclarecer tudo, mas ele dá uma boa introdução para quem ainda não conhece muito bem essa área. E como é dar a notícia para a família desse diagnóstico de uma deficiência intelectual? Olha, isso é uma coisa complicada, né? Quando você vai dar essa notícia para uma família que não está pensando nessa possibilidade, você tem que pensar que você vai falar para essa família tudo o que ela não quer ouvir. Esse não é o filho ideal que eles pediram, não é uma criança que vai se desenvolver como as demais, não vai, provavelmente, dependendo do grau de comprometimento, não vai ter uma vida independente, nunca. Então depende muito de como você fala, com quem você fala. Então, por mais humano que você seja, você vai ser odiado por essa pessoa. Certo. Então imagine que você vai em busca de alguém que te diga que o filho é ótimo e você vai dizer exatamente o oposto disso. Um cuidado que você tem que ter, o que eles vão te perguntar? Se a criança não está falando, mas quando que ele vai falar? Mas ele vai melhorar? É uma busca por respostas, Sim, né? ele vai andar? Ele vai ser capaz de ir para uma escola normal? Frequentemente a resposta que você tem é não sei. Porque é muito muito variado, né? E você não sabe como ela vai evoluir. Mas você não pode deixar de chamar a atenção quando o caso é severo, por exemplo, que eles têm que baixar as expectativas. Certo. Quando a criança é pequena, é horrível para a família ouvir isso. Né? Imagino. E frequentemente, ou o pai ou a mãe não aceitam esse diagnóstico e vão ouvir várias outras opiniões. Eu tenho sempre, por norma, ser absolutamente honesto com as pessoas. Eu acho que elas não vêm a mim para ouvir mentira. O que gostaria de ouvir, né? Então eu sei que eles não vão gostar do que eu vou dizer. Eu tento ser extremamente delicado na forma como eu falo, mas eu sei que vai ser uma notícia que eles não querem ouvir. E alguns não ouvem. Se você pergunta depois de alguns meses o que foi que eu disse, eles distorcem totalmente, porque entre o que eu falo e o que eles entendem, o caminho é enorme. Sim. Então, frequentemente, você não quer ouvir determinada coisa, você corta, você edita, e é como se aquilo não tivesse sido dito. Mas é a função do médico, na minha opinião, é ser honesto, né, nesse sentido. Com certeza. Muito obrigada, doutor, por mais esse episódio. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir o doutor nas redes sociais. Até o próximo!